E agora o tão esperado quarto componente da comunicação não violenta, pessoal. A gente já viu o primeiro componente, que foi observar sem julgar, o segundo componente, expressar os sentimentos, o terceiro componente, identificar as necessidades, e agora o quarto e último componente, expressar os nossos pedidos. Bora navegar para o autoconhecimento? Olá, meu nome é Carla Tanida, sou fundadora do canal Lições de Grandes Livros. O quarto componente aborda a questão do que nós gostaríamos de pedir para engrandecer, enriquecer a nossa vida. E nessa tarefa, Marshall Rosenberg defende que nós precisamos evitar frases abstratas, ambíguas, com duplo sentido, e também utilizarmos de maneira positiva, evitando usar a negação. Você já se percebeu focando no negativo? É aí que Marshall nos chama a atenção. Quando nós focamos em fazer o pedido de forma negativa, nós acabamos deixando de ser claros e objetivos e muitas vezes falando nas entrelinhas. E isso pode prejudicar a comunicação, pois nossos interlocutores podem não compreender o que estamos pedindo. Um exemplo concreto que Marshall dá para clarificar quando nós focamos na maneira negativa de fazer os pedidos é quando ele cita uma esposa cansada de ver seu esposo o tempo todo trabalhando, faz o seguinte pedido de maneira negativa: eu quero que você não fique tanto tempo no seu trabalho. O que aconteceu 3 semanas depois? O marido anuncia que vai começar a fazer aulas de golfe. Veja que frustração dessa esposa. Como ela não foi específica no pedido dela, ela teve seu pedido frustrado, que na verdade, no fundo, ela queria que o marido tivesse mais tempo para ela e seus filhos. O Marshall é brilhante nesse método. Antes de fazer os pedidos, é importante passar por esses 3 componentes: observar a situação, expressar os sentimentos, identificar as necessidades, para daí então fazer o pedido. Nesse exemplo dado pelo livro, a esposa poderia ter passado por esses 3 componentes para daí então fazer o pedido de maneira positiva, clara e objetiva, e expressando seus sentimentos, gerando aquela empatia, ela conseguiria fazer o pedido sem se sentir constrangida de fazer. E quanto mais claro nós formos a respeito do que desejamos obter como retorno, mais provável que consigamos. E fazendo o pedido, Marshall pontua que nós precisamos nos certificar se a mensagem foi recebida claramente também. E como fazer isso sem que o interlocutor se sinta ofendido? É preciso explicar e perguntar se está claro o pedido, para verificar se não houve um ruído nessa comunicação. No caso de o interlocutor não ter compreendido o pedido, Marshall não aconselha dizer: você não entendeu o que eu disse, não foi isso que eu disse, só vai trazer resistência. O que ele aconselha a dizer? Obrigado por me dizer que você compreendeu, mas eu acho que eu não fui clara no meu pedido. Assim você traz a responsabilidade para você e continua mostrando empatia. Até porque nós não sabemos como a pessoa recebeu aquela comunicação, então é importante ter esse cuidado. Essa maneira de fazer foi no individual. E quando nós estamos em grupo, Marshall Rosenberg define que quando nós estamos em grupo, precisamos ser ainda mais precisos em deixar claro qual é a resposta que nós queremos obter, como um objetivo mesmo. Até porque, do contrário, nós estaríamos desperdiçando o tempo de todo mundo naquele grupo. Outra tarefa importante desse quarto componente dos pedidos é: Marshall defende que nós precisamos ter a cautela de que quando nós formos fazer os pedidos, eles não serem compreendidos como exigências perante os interlocutores. Quando que eles percebem que são exigências? Quando eles vão ter aquela impressão de que se não atender os pedidos, eles serão punidos ou culpados, como uma chantagem emocional. E é importante essa cautela para a gente se observar, até porque nós precisamos estar preparados para receber tanto uma resposta positiva quanto a negativa e trazer a espontaneidade e fluidez na comunicação. E aqui Marshall põe a realidade. A comunicação não violenta é baseada num relacionamento que tenha empatia e sinceridade. E expressar os pedidos de maneira genuína requer uma consciência do nosso objetivo. E cautela aqui, pessoal. Marshall adverte que se o objetivo for mudar o comportamento da pessoa, mudar a pessoa para obter os seus pedidos, a comunicação não violenta não é a ferramenta apropriada.
quando todos compreendem que existe aqui um compromisso de um bom relacionamento, de uma maneira que esse processo satisfaça a todos, essas solicitações serão compreendidas como verdadeiros pedidos e não como exigências camufladas. Então, pessoal, esse é o quarto componente da comunicação não violenta: expressar os pedidos de maneira positiva, clara, objetiva e ao mesmo tempo disposta a receber a resposta de uma maneira espontânea, independente se positiva ou negativa. Tudo com base na sinceridade e na empatia dos envolvidos. É isso aí, continue acompanhando nossos insights e reflexões por aqui. E curta, compartilha, comenta, se inscreva no canal para eu saber que esse conteúdo está te ajudando de alguma forma. É isso aí, pessoal, até mais!